Você já ouviu falar a respeito do silêncio de Deus? Deus ele ficou em silêncio com o povo por vários anos. E hoje talvez você tenha sido uma pessoa que está vivendo esse tipo de situação. Hoje você de repente está passando por uma experiência no decorrer da sua vida que parece que você está sozinho, você se sente sozinho. Talvez você esteja dentro de uma congregação, de uma igreja, você está fazendo tudo certinho, você está jejuando, orando, clamando a Deus, você faz propósitos, mas parece que Deus se calou. Você não tem tido um sinal, uma resposta. Compreenda bem. Muitas das vezes, o que acontece? Esse silêncio de Deus não significa dizer, não é a ausência de Deus na sua vida. Não é o descaso do Senhor, não. Não significa dizer que Deus, ele não está ouvindo o seu clamor, a sua oração. Deus parece que virou o rosto, parece que ele não está vendo o seu sofrimento, a sua luta. Eu vou te afirmar uma coisa. Esse silêncio de Deus, ele significa uma preparação. Lá em Isaías 59, ele diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está fechada, não está encolhida, a fim de que ele possa te salvar, te socorrer. Escuta bem isso. Nem os ouvidos de Deus, do Senhor, estão fechados para que ele não possa ouvir atentamente a sua oração. Deus, ele está preparando tudo no momento certo. Ele está ouvindo o seu clamor, ele está vendo a sua situação. Em Provérbios 15, versículo 3, se eu não me engano, ele diz assim que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Entenda bem isso. Portanto, os olhos de Deus não estão fechados. Os ouvidos do Senhor não estão fechados. Então essa preparação de Deus para a sua vida, ela vai muito mais além daquilo que você está pedindo, daquilo que você precisa, daquilo que você está necessitando. Leia lá em Efésios capítulo 3, no versículo 20, que ele fala o seguinte: Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, muito mais além daquilo que nós imaginamos, que nós pensamos. E tudo isso que Deus ele vai fazer, ele está preparando, é de acordo com o poder de Deus que opera em cada um de nós. Não é a ajuda que vem do homem, não é a ajuda que vem do governo, não é um socorro que vem de alguém. É Deus que está preparando algo glorioso, que vai muito mais além daquilo que você crê, daquilo que você pede, daquilo que você necessita, meu querido. E eu vou te afirmar uma coisa: ninguém, nada e ninguém vai impedir os planos, os projetos do Senhor que Deus tem preparado. Nada, ninguém vai frustrar os projetos, os planos de Deus que estão sendo preparados, que já estão preparados e determinados pelo próprio Senhor na sua vida, na vida daqueles que permanecem na fé, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que perseveram. Meu querido, quando chega o tempo de Deus, o tempo certo, o tempo designado pelo Senhor, ninguém vai impedir nada, ninguém vai proibir o que Deus preparou para a sua vida. Você está entendendo? Permaneça firme nos seus propósitos, na sua oração, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja gemendo, passando por um grande problema, mas não desista, não deixe nada, ninguém ferir a sua fé, a sua esperança. Lembre-se de uma coisa: o silêncio de Deus não significa a sua ausência. Não significa que Deus virou as costas para você. Pelo contrário, são muitas pessoas que têm virado as costas para o Senhor. Então, esse silêncio de Deus não vai frustrar você, decepcionar você. Lá em Jó, eu imagino no capítulo 13, nós vamos colocar direitinho para você acompanhar na sua Bíblia. Jó, ele sofreu intensamente. A Bíblia diz que por muito tempo ele não teve resposta de Deus. Deus não estava ausente na vida de Jó. E você sabe que mesmo assim, Jó dizia, confessava: ainda que eu morra, e esse morrer, de repente desfalecer,
não poder suportar tamanha luta, ainda que eu morra, ainda que as ameaças queiram tirar a minha vida, mas somente no Senhor eu esperarei tranquilo. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus lá na cruz, ele clamou a Deus dizendo: Deus meu, o próprio Senhor Jesus naquele momento de agonia, ele clamou: meu Deus, por que me desamparastes? E Deus não havia desamparado. Estava se cumprindo o plano, a vontade de Deus para a salvificação. Lá em Mateus, no versículo 26 do capítulo 27, ele diz assim, que o Senhor Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele experimentou esse silêncio. O profeta Abacuque, um homem de oração, um homem que permanecia firme diante de Deus, entretanto, quando ele estava ali diante de injustiças, diante de violências, diante de tanta corrupção em sua nação, ele questionou a Deus dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e eu não te escutarei? Então você veja que homens de fé passaram por isso. E talvez você esteja passando por essa situação. Veja que Abacuque, mesmo sem entender, mesmo sem ele compreender nada, ele segue, ele permanece na sua fé, no seu louvor. Porque é como disse lá no próprio livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei. Esse exultar-se é se alegrar intensamente, com a confiança em Deus, com a confiança na sua salvação. Meu querido, a verdadeira fé, ela permanece, ela fica firme, mesmo em meio ao silêncio do Senhor, você não se abala. Deus tem um propósito preparado e esse propósito vai se cumprir no seu tempo, no tempo certo, no tempo de Deus. O justo, ele viverá pela fé. O justo, ele vai prevalecer, permanecerá na fé, inabalável. Nenhum problema, nenhuma afronta, nenhuma ameaça vai te abalar. Mesmo diante dessa crise, mesmo diante de uma dor, de uma decepção, mesmo assim, você vai dizer: eu me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, olha só, ainda que não apareça resultados, porque quando a figueira floresce, ela vai dar frutos. Abacuque ali, ele começou quase deixando a dúvida e os pensamentos de que Deus não ouvia a oração dele. Mas ele permaneceu na fé, ele permaneceu na sua esperança. Ele escolheu o caminho de Deus. Ele permaneceu, escolheu em confiar, em saber esperar sem desfalecer e sem deixar de adorar a Deus, sem deixar de exultar o Senhor. Então você não pode ficar exultando ou falando dos problemas, reclamando. Tá certo, a gente entende a sua dor, os problemas que você está enfrentando. Mas lembre-se, o justo viverá pela fé. Eu me alegrarei no Senhor. Você pode ler isso em Abacuque, em Romanos, capítulo 1. Você pode ler isso no livro de Gálatas. Você pode ler isso no livro de Hebreus. Muitos enfrentaram essa dor, enfrentaram esse problema, até pensando que Deus não ouvia, não respondia. Mas esse silêncio é a preparação de Deus para surpreender você e muitas pessoas que duvidam da sua fé. O justo, ele é aquele que vive pela fé, não pelos seus méritos, não porque ele tem tempo de uma igreja, não porque ele está com os joelhos dobrados, não é isso não. É você saber esperar. Deus não falha, Deus não te decepciona. Deus não é filho de homem para poder mentir, para se arrepender daquilo que ele promete. Meu querido, fique firme na sua fé. Que a paz de Deus, que a força do nosso Deus possa entrar no seu coração e fortalecer a sua alma. Receba de Deus a força, a paz, a alegria e você vai exultar no Senhor. Forte abraço desse amigo, pastor missionário Wander Marques. Fique em paz.